Tá grande o produto dele. Olá, sejam muito bem-vindos direto ao estúdio Mais Agro aqui da Syngenta. Nós estamos na Show Rural em Cascavel. A feira começou hoje, vai até o dia 10 de fevereiro. Serão 5 dias onde nós vamos estar aqui direto do estúdio, levando muito conteúdo e informação para o produtor rural. São muitas novidades, tecnologia. Vocês vão acompanhar agora algumas imagens do estande da Syngenta, que tem muita tecnologia para o produtor rural. Aqui vocês acompanham o que há de mais moderno, além de todas as tendências. E, gente, esse estúdio aqui tá lindo, uma visão que a gente consegue, eu daqui do estúdio consigo ver tudo que está acontecendo lá de fora, acompanhar o pessoal andando pela feira e também tem uma visão aqui de todo o estande da Syngenta. Hoje, gente, nós vamos conversar sobre o manejo de plantas daninhas, um assunto extremamente importante para o produtor rural. Cascavel é o maior produtor de soja, do Paraná, então nós vamos conversar muito sobre esse assunto. Quem está aqui no estúdio comigo é o Leandro Paiola, engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela Universidade de Maringá e pós-doutorado em plantas daninhas pela Exalc. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Leandro. E também o Darlan Simon, que é o líder de marketing da Syngenta. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, prazer estar com vocês. Gente, incrível. Gostaram do estúdio? Ótimo. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, então. Hoje nós vamos conversar muito sobre essa questão de plantas daninhas, um assunto bem importante. Mas, Leandro, eu queria que você contextualizasse para a gente um pouquinho como que está acontecendo a safra aqui no Paraná, quais têm sido os principais desafios? Sim, olha, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com vocês, a gente poder discutir muitos assuntos que são com certeza relevantes para aqueles que estão nos ouvindo nesse exato momento, não só para agora, mas que isso fique depois gravado e possa servir para muitos, seja muito útil para que o nosso agro possa cada vez render mais, possa cada vez fazer mais o seu papel muito bem feito que ele vem fazendo para o nosso país. Olha, em termos de cenário, eu posso dizer que esse ano foi bem melhor do que nas safras anteriores, especialmente na safra passada, que foi uma safra bem complicada. Darlan mora aqui na mesma região que eu moro, inclusive na mesma cidade, tem esse privilégio de compartilhar muitas ideias. Quem está mais ao sul, no Rio Grande do Sul, eu não posso dizer o mesmo, infelizmente. O Rio Grande do Sul está passando por uma seca muito severa, mas nós tivemos aqui uma safra que foi muito melhor, muito superior em termos de regime hídrico do que foi na safra, especialmente a safra passada. O desafio ainda continua no clima, né, gente? É impressionante isso. A gente toca em várias teclas, mas assim, se a chuva não acontecer, a coisa não anda, vamos dizer assim. Nós temos as plantas daninhas, que vai ser o ponto auge aqui. Outros dias nós vamos ter pragas, doenças e outros assuntos que vão ser trazidos à tona aqui. Mas a questão de água é desafiador. Esse ano a gente vai chegar ainda no momento da nossa conversa, nós vamos falar de dessecação, de preparar o caminho para a soja. Esse ano foi até tranquilo para dessecar a pré-semeadura. Choveu bem. Mas depois a torneira foi fechando um pouquinho, sabe? E aí não veio tudo aquilo. Veio até a quantidade em milímetros que o produtor gosta, mas não veio aquela distribuição que o produtor gosta. A gente está tendo o mesmo volume? Como é que está o volume de chuva aqui? Olha, pensando em média histórica, até que é interessante. Bem superior à safra passada, que nós tivemos soja morrendo no campo. Nunca tinha visto soja chegar em PMP, que a gente chama de ponto de murcha permanente. Ela murcha, cai folha, seca e não volta mais. Ou seja, a área que nós colhemos, o pessoal fala por alqueire aqui, mas vamos falar em hectare, o pessoal colhendo 4 sacas por hectare. O que é um absurdo, O pessoal colhe só por causa que a seguradora manda colher. Mas esse ano está melhor, com certeza. Mas podia estar mais interessante. Mas se a chuva tivesse sido melhor. Tem que ter um motivo para chorar, eu brinco, Eu sou produtora também, Eu sou produtora na região de Minas Gerais e eu brinco muito que o produtor está sempre esperando a safra do ano seguinte, Darlan, o que você tem observado aí bastante em campo também? Eu acho que o Leandro, Primeiro, obrigado, Leandro, obrigado, Luiz. O Leandro foi muito feliz na fala dele. Realmente, ano passado foi o pior ano da história nosso, no sul inteiro.
Nunca tivemos um ano assim. Então, nossa base de comparação, assim, tudo que vier depois é melhor que isso, né? A gente é muito imediatista, né? Como produtor mesmo, né? A gente sempre lembra mais fácil o ano passado, né? Nesse aspecto, né? E assim, a safra, para nós como um todo, pensando aqui Oeste, Sudoeste, Paraná, tá indo muito bem, obrigado, né? Alguns atrasos de plantio no Sudoeste, por ventura de clima mesmo, que nem o Leandro comentou. Mas no espectro geral, muito boa, né? O produtor com uma expectativa boa da soja. Recorde aí mesmo. Recorde mesmo. Para nós vai ser muito boa, inclusive plantando milho cedo também, milho safrinha, né? Que nós vamos terminar a colheita esse ano, até fevereiro termina, coloca plantio de milho numa época, uma janela muito boa, né? A esperança é enorme, né? A esperança é gigante. Né? É importante a gente contextualizar, né, como é que está andando a safra para a gente poder entender, porque, por exemplo, plantas daninhas, quando a gente fala desse assunto, a chuva, o volume de água no solo interfere? Sim, é claro que a gente sempre pensa na cultura, esse é o foco nosso, né? A gente quer plantar soja, quer plantar o milho, quer cultivar, quer ter rendendo isso, mas quando a gente pensa em planta daninha, que a planta daninha é um agente biótico, está interferindo diretamente na produção. Não é só a chuva, que é um agente abiótico, entendeu? Não vivo. Mas elas interagem entre si? Sim, interagem. De que forma? Parece meio óbvio falar isso para você, produtor que está me ouvindo, né? Mas é bom a gente destacar. Destacar o quê? Primeiro ponto. Quando a gente vai dessecar o mato, a gente pensa assim, puxa, pensa sempre na cultura, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Pensa no mato agora. Tem que chover ou não para controlar o mato? Tem. Para a planta ter a efetividade do herbicida agindo nela, planta daninha, ela tem que estar funcionando bem. Ou seja, para herbicida funcionar bem, planta daninha tem que estar funcionando bem. E esse ano, quem me acompanha aí, produtor, sabe disso. Não foi ruim, pelo menos para nós aqui. Talvez está ruim, não veio toda aquela chuva que a gente queria na lavoura, mas na hora de dessecar para a semeadura, choveu. Então os manejos, mesmo os antecipados, que é o ideal, e a gente vai falar disso hoje, espero, foram razoavelmente bom para excelente até. O produtor até deu uma baixada de guarda ali, porque a coisa estava ficando tão boa assim que podia ter ficado melhor, né? E a gente pode falar disso também. Porque ele fez muito mais do mesmo, sabe? Mas aí tem um detalhe. Foi bom lá, para abrir o caminho para a soja. Matar o mato, deixar a área limpa ou quase limpa, ou... Podia ter ficado melhor, né, Darlan? Mas a gente vai falar dos matos que tá escapando da região aí. Mas na hora que entrou a soja, faltou um pouquinho de água. A gente comentou isso já, deu uma fechadinha na torneira ali. A soja não fechou direito. E aí acaba entrando mato. Isso. Porque o melhor controle para a planta daninha é a própria cultura. A gente pensa ela vai fechando, né? Isso. Se a gente dá condições para que ela feche na hora certa, segura o mato. Só e aí, quando você não tem esse controle, gera mato competição, né? Exatamente. Perfeito. Se a gente conseguir entregar no limpo. Quais são as consequências aí dessa mato competição, gente? Pode falar assim, Darlan. Se quiser com o mestre. Aí você atravessa no meio. Você é especialista Vamos lá. nisso aí. Né? Olha, assim, o Darlan sabe bastante disso também. Você andou por aqui também, chegando aqui na feira, né? Você viu. Os produtores que são daqui da região, e eu posso falar como Centro-Sul, como um todo, o país vizinho aqui, Paraguai, vive um problema congênito, que é esse das plantas daninhas resistentes, que está aí nos infectando, nos tomando, assim, e eu vou usar um termo pesado aqui, que muitas vezes parece até um câncer de metástase, né? Desculpa para aqueles que têm familiar, mas vocês entendem bem, assim, né? A gente acompanha assim, as doenças humanas e é o melhor paralelo que eu consigo fazer, porque é um câncer em metástase, em alto grau de metástase ainda, né? Ele vem aumentando seriamente. E aí você pega uma soja que perde o seu poder competitivo porque não choveu direito, não fechou direito. Tem esse mato resistente. O produtor não fez aquela dessecação top. Podia ter ficado muito melhor do que ficou, porque a condição estava boa. Aí entrou muitas vezes com o mato, ele estava lá escondido, a soja não fechou direito, ele brotou, ele veio, ele tirou água, luz e nutrientes dessa soja. A soja podia estar rendendo mais. Alguns estimam diferentes percentuais de perda, considerando o Paraná como um todo, mas o mato em si, ele vai te roubar muito dinheiro. A gente fala em bilhões para o agronegócio nacional, né? A gente fala, tem um dado que vem em 17, 18, fala 9 bilhões. 9 bilhões, exatamente isso, pela Embrapa. Pela Embrapa, mas alguns estimam que isso pode estar chegando próximo de 15 bilhões hoje, atualizando os valores e a gravidade da resistência pelo Brasil afora. Mas essa planta resistente, essa maldita planta resistente que escapou da secação pré-semeadura, que veio dentro da soja, não teve poder competitivo essa cultura, e agora ela está crescendo ali, ela vai roubar dinheiro? Porque a gente falar em bilhões para o agro fica muito... vago, até fica abstrato, né? E você que está me ouvindo assim, é o agro como um todo, né? Mas olha para a tua roça agora. Eu posso dar um exemplo de buva? Acho que a gente tem muita buva aqui na região, né? Vamos dar um exemplo de buva. Quem não conhece coniza aí, que bom que não conhece, né? Porque é um demôniozinho bem terrível nas nossas lavouras. E aí eu vou dar um exemplo que a gente gosta de bater bastante quando a gente dá palestra, assim, nas aulas mesmo, é o quê? Uma planta de buva por metro quadrado,
na média da área, isso vai roubar no mínimo 14% de rendimento do nosso produtor. Vixe Maria. Isso pode variar de 11 em casos mais sutis, né, assim, numa situação bem assim que a planta daninha não faz nada, né, até 20 ou mais por cento, ou seja, é muito dinheiro. Se você pensa em 20%, é um quinto da lavoura que foi pro ralo, foi embora. Mas vamos pegar esse valor de 14%, que é uma média baixa. É uma extrapolação de vários resultados de longa data que a gente tem. 14%. Se você que é produtor está me ouvindo aí, vocês podem fazer a conta também, vocês já devem estar fazendo a conta mentalmente aí. Converte isso em saca, converte isso em reais, converte isso, e aí a gente gosta de converter no algo que pega mais, fica mais materializado para o nosso produtor, que é o quê? É uma Hilux que ele perde a cada 200 a 300 hectares. Depende do modelo da Hilux, né? Quem tá me ouvindo aí. Não sei se você tem Hilux, se você tem. Se você não tem, gostaria de ter uma, entendeu? Então, a cada 200 hectares você tem essa perda. A gente estimou precisamente com o valor da soja nesses últimos dias, aí 220 hectares é uma Hilux top. É muita coisa, hein? É muita coisa. É muito prejuízo. É muito dinheiro. Isso nós estamos falando só de buva aqui. E mas quando... capim amargoso perde, milho tiguera perde. E tem plantas daninhas como o milho tiguera que não perde só por competição de água, luz e nutrientes. Lembra do milho tiguera, que agora entra a segunda safra? Ele é ponte verde para cigarrinha que causa enfesamento, que transmite molicute, vírus. Ou então seja, tem tudo isso. Então essa mato competição ainda pode gerar outros prejuízos para as lavouras além disso. Que a gente chama de mato interferência global. E quando a gente vai pensar em inovação e tecnologia, e qual que é o valor, né, o custo para fazer o controle dessas plantas daninhas? Que às vezes o produtor deixa de fazer na hora certa, né? Então, esse é um ponto que a gente trabalha muito com todo o nosso time, né, de RTVs e ATs da Syngenta, inclusive em parceria com órgãos de pesquisa, né? O Leandro é um grande parceiro. Porque assim, o impacto é muito grande. Então, qualquer investimento ele é baixo perante o impacto. E o Darlan usou uma palavra muito feliz. Você escutou a palavra que ele usou? Investimento é baixo. Investimento. Porque a gente tende a encarar, né, Darlan? A gente, como ser humano, a gente costuma falar, o produtor faz. Não é você só. É nós, como seres humanos. Encaramos as coisas, tô gastando demais. Não. Nós temos que encarar todo o custo como um sério investimento, como o Darlan falou. Exatamente. A gente tem hoje muitas ferramentas, né? Hoje? Você tem mensurado o que significa esse custo? Eu tenho percentuais, posso ajudar? O que significa esse investimento? Esse investimento. Nós temos um trabalho, eu vou contribuir, depois o Darlan complementa, assim, nós temos um trabalho que mostra que isso pode aumentar, assim, você que está me ouvindo vai se assustar, porque pode aumentar em até 117% o custo, só que esse custo tem que ser encarado como investimento, porque lembra só, se esse incremento pode chegar a 117%, não for feito efetivamente, com sucesso, ou seja, ficou meia boca, ele vai te dar aquele prejuízo das Hilux. Nós falamos uma planta de burro metro quadrado. Uma planta? Se você pega uma torceira de capim amargoso, você vai levar de 21% até quase 30% de rendimento. É um terço que está indo embora do rendimento. Né? Se o milho tiguera leva perdas igual uma torceira de amargoso. Então vamos levar mais a sério isso aí. É investimento. A palavra que ele usou, é fantástica. É investimento. E, Leandro, como que a gente chegou nesse cenário de resistência no Brasil, hein? Poxa, essa é uma pergunta interessante, hein? Sem contar muita história, porque acho que eu não podia ficar contando bastante história aqui, né? Dava pra conversar bastante. Aí eu podia ficar proseando aqui o resto da manhã contando história. Nossa, quando nós fazíamos triflualina lá na década de 90, né? E aí vem... Não, vamos pegar o cenário hoje das plantas mais críticas, apesar que a gente está dando algumas voltas dos que não foram, né? Algumas plantas daninhas que eram um problema lá na década de 90, onde a gente usava outros tipos de manejo, elas estão voltando ao cenário, como o exemplo do caruru. O caruru sul, centro-sul como um todo, está tomando um destaque muito grande. A Syngenta, por exemplo, tem soluções muito focadas até nisso. O Daniel pode comentar até melhor do que eu sobre isso, mas o fato é que nós estamos tendo que lançar mão desses investimentos todos, que aumentam sim o custo, mas eles são necessários, porque se a gente não fizer algo, o prejuízo vai ser fenomenal. E a gente tem que lançar ferramentas, um monte de ferramentas que a gente não vinha usando desde a década de 90. O produtor se desacostumou a usar, como é os pré-emergentes. E por quê? Porque você às vezes vai ter um demôniozinho de uma buva na roça que você não vai conseguir fazer outra coisa a não ser ter que variar um monte de ferramenta, deixar de fazer o mais do mesmo, porque era muito comum no passado, enquanto tinha o paraquat ainda, fazer glifosado, a escola descer com só de paraquat, não era assim? Boa. A Syngenta inclusive trabalhava com esses posicionamentos, eles eram maravilhosos. Dava conta do recado, Dava né? conta. Dava conta do recado. Agora não dá mais. Não dá mais. Por que não dá mais? Porque a gente fica fazendo mais do mesmo, fica insistindo naquilo, aí começa a matar pensando em plandaninha, biologia, mata o fraco, fica só os fortes vão se procriar, vão ocupar o sistema e não adianta usar a mesma forma.
você que está aí me ouvindo, vocês aqui também, a gente pensa muito no agro, né? Mas pensa na área médica. Minha esposa é médica, ela sabe melhor do que explicar do que eu isso. Mas já ouviram aquelas superbactérias? Sim. Sim. Tem antibiótico que não funciona. Chegou o ponto. O paraquat era fantástico. Foi banido, infelizmente. Usou tanto que não funciona matou mais. todos os fracos. Só tem forte. Só tem forte na área, não é isso? É um pouco disso aí. E Darlan, como que você vê isso em campo, assim, né? Como que vocês têm orientado os produtores com esse desafio? Porque eu acho que, assim, o desafio do clima é evidente, mas o desafio da mata competição também é... E o clima, só um parênteses aqui no Darlan falar, o clima, a gente não tem pra onde correr. Ele veio e tá ali. Tem uns caras que fazem irrigação, que tá pensando, eu tenho pivô, né? Você sabe que não é bem assim. A safra passada, mesmo quem tinha pivô, alta evapotranspiração não ficou tão bom. O clima a gente, não consegue controlar ele. Não controla. Mas controlar a mata a gente pode fazer toda a diferença. Fala da diferença assim, aí. Assim, entra em cara todos os problemas, todos os desafios como assim, com muita seriedade, né? E a gente vem lançando N ferramentas o tempo todo, porque assim, que nem o Leandro foi muito feliz, porque não é mais o mais do mesmo, não vai mais dar certo. Então, mas eu preciso ter ferramentas, e assim, a gente é muito preocupado com isso, né? Tanto que o nosso grande mote é a inovação, é trazer ferramentas para que o produtor tenha tudo isso em mãos. Agora, qual ferramenta usar? Aí eu tenho que ter um time preparado. Então, acho que a gente tenta conciliar tudo isso, assim, entra como empresa de inovação ter as ferramentas necessárias e as pessoas preparadas para usar as ferramentas certas. Tá? E quando a gente fala de inovação e de ferramentas necessárias, eu estou vendo que vocês estão falando muito sobre a questão de antecipação. Né? O que seria isso? Como que o produtor deve trabalhar em campo? Eu começo, depois o Darlan me ajuda nessa daí, porque eu gostaria só de pegar concluir, vai. Porque a deixa que ele deu foi muito boa, porque assim, não tá fácil a nossa vida para controlar mato, né? Não. A gente falando como técnico agora, né? Falando assim, como bem pessoa que tá ali no campo sujando a botina, não tá fácil, né? Bem desafiador. Porque assim, a gente fala assim, quando fala assim, o mato perde, o mato tem que usar isso, tem que usar aquilo, você acha que é fácil para nós engenheiros agrônomos, né, fazer o posicionamento seguro? Aí quem é produtor e tá me ouvindo, é fácil aplicar isso no campo? É fácil usar essa afinidade? Eu acho super desafiador. Sim, eu acho o controle de mato muito... Porque assim, eu como produtor, eu carrego uma coisa comigo. A gente tem que fazer tudo na hora certa. Isso. Se você perder o time no processo... O Gassi falava um negócio muito interessante. Tem que fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. É fácil? Não é fácil. Não é. Porque aí você tem o clima que te desafia, muitas vezes você não consegue entrar. Sim. A gente que está, às vezes, numa região montanhosa, né? Não consegue colocar trator, enfim. Então, tudo vai dificultando cada vez mais. Então, assim, eu realmente acho um ponto... a indústria a céu aberto, né? Isso que você está falando, Darlan, por exemplo, assim, a Syngenta tem ótimas ferramentas, inclusive para emergência. Só que, a gente falou do clima, mas e o solo? Né? Aí você falou de equipamento de aplicação. Então, assim, você tem várias variáveis que muitas vezes o produtor não estava habituado. O equipamento tem que estar certo também. Tem que estar bem regulado. Isso aqui dá um outro assunto que eu vou te falar. E aí a gente fala muito sobre isso também, né? Porque, cara, equipamento é muito da aplicação, né? Muito. E a gente tem um longo período para preparar os equipamentos. E deixa para preparar quando, né? Em cima da hora. Então, são fatores que influenciam muito, né, no manejo também. Porque não é só tomar a decisão. A gente vem tentando estimular até quem está nos ouvindo aqui a tomar uma decisão. Não, eu quero fazer a diferença, né? Mas aí fazer a coisa certa, o jeito certo na hora certa não é fácil. Eu acabei de falar uma coisa super importante. A Syngenta, ela vem trazendo exatamente a tecnologia para tomada de decisão do produtor, né? Para auxiliar ele nesse sentido, não é isso? Sim. Você pegar, nos últimos anos nós lançamos N ferramentas, né? E elas têm encaixes para todo o manejo que eu precisar. Qualquer planta daninha hoje da soja, do milho, do trigo, a gente tem N ferramentas, né? O Leandro conhece todas elas. Sim. E, cara, a gente está tentando facilitar, né? É uma companhia que é movida pelos desafios, né? Como eu falei. E agora as ferramentas estão lá. Agora, como é que eu convenço, né, que o produtor, aquilo vai fazer diferença na vida dele, né? Então também tem aqueles... E tem o desafio do clima, tem o desafio da cultura, tem o desafio do equipamento certo. E eu acho que a gente tem boas ferramentas. Ótimo, e muitas vezes nós não conseguimos fazer com que ela chegue até o produtor. Não comuniquei direito, ou o produtor não ficou sabendo ainda. Como é que eu faço, por exemplo, Calares, Edos, como é que eu faço esse produto chegar no conhecimento do produtor? Ser bem posicionado, posicionado. E gerar solução, né? Então, porque é um desafio, né? Eu lancei, ele funciona, eu sei,
né? Nós estamos testando, beleza. Mas, cara, por que o produtor ainda não aplicou? Por que não, né? Talvez a Luísa até pode ajudar nós nessa, né? Eu acho que é a informação, né? O desafio da informação, da comunicação, a gente fazer com que isso chegue cada vez mais longe de forma eficiente para o produtor. Eu brinco muito que o produtor, ele gosta muito de escutar o vizinho, né? Ele gosta de saber o que o vizinho está fazendo, o que o produtor está fazendo. A lavoura do outro está sempre mais verdinha do que a sua, né? E acho que a gente precisa olhar mais para o nosso negócio. E realmente prestar atenção naquilo que precisa ser executado em campo, né? Ainda mais quando a gente pensa em estratégias. Hoje a gente precisa olhar para o agro como uma empresa, né? A gente precisa estar efetivamente buscando... Uma empresa ao céu aberto, mas é uma empresa, né? E buscando os melhores resultados, porque é o que você falou, vou perder aí uma Hilux em 200 hectares, né? Com uma planta, né? Imagina muito mais o que isso vai significar. O dinheiro então, que não vai pro ralo, né? Exatamente. E aí é onde a gente tem que cada vez mais ter atenção. Acho que a primeira parte, nesse lance da informação ser levada, é fazer uma das coisas que a gente está fazendo muito aqui, que é a sensibilização, né? Porque a pessoa primeiro tem que sentir o quanto ela está perdendo de dinheiro e porque ela tem que colocar tudo aquilo de custo, que na verdade é um investimento. É um investimento. Essa é a virada da chave. Depois que virou a chave, aí vem muito uma coisa que nós temos um papel muito significativo, que é o bem posicionar a coisa, né? Para fazer acontecer. Porque realmente a gente estava acostumado com muita facilidade dos RR, né? Não que eles sejam ruins, são ótimos, eles revolucionaram. Agora vai vir o Enlist, Extend, vão revolucionar também, certeza. Mas a gente não pode achar que vai ter uma fórmula mágica ou um produto mágico que vai resolver tudo. É a conciliação de estratégias. A gente pecou muito porque o RR era facinho, era só glifosato, só glifosato, só glifosato. Aí veio a buva, aí já tinha que entrar com glifosato 2,4-D sequenciado de paraquat. Aí já tinha que fazer outras coisas quando deixou de morrer com o paraquat. Aí deixou de morrer ao 2,4-D. O que nós vamos fazer agora com esse maldito, né? Tem que fazer alguma coisa, né? E aí você começa a sair daquela zona, daquela esfera de conforto que a gente tinha. E não é fácil, nós como humanos, sair da nossa zona de conforto, né? Não é fácil. E o manejo que você vinha questionando, assim, por exemplo, fazer um manejo antecipado é importante? Isso é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, né? Porque você tem que mudar a tua estratégia. Tem que mudar a estratégia. E quando você muda a tua estratégia, você pega muitas vezes os produtores que já estão há muito tempo na atividade, você ainda tem que mudar o posicionamento dele, a forma dele pensar, né? Perfeito. Que aí é um outro desafio. Aí é um outro desafio. Aí é a técnica com a informação mesmo em campo, né? Mas vamos falar um alô aqui para nossa audiência. Agora são 11 horas e 25 minutos. Nós estamos direto aqui do estúdio Mais Agro da Syngenta, na Show Rural em Cascavel, trazendo um assunto super importante para o produtor rural, que é o manejo de plantas daninhas. Afinal de contas, se a gente não fizer o controle certo, o prejuízo vem à tona. E eu estou aqui com o Leandro Paiola e o Darlan. Nós estamos discutindo exatamente sobre estratégias, posicionamento, inovação e tecnologia. Vamos entrar agora em: será que estamos manejando bem nossos sistemas produtivos? Diga para mim, Leandro. Olha, eu gostaria que tivesse melhor, né? Acho que a gente já aprendeu muito com os erros, né? A gente que vive no olho do furacão, vamos dizer aqui, na questão de resistências, a gente citou muita buva, mas tem outras que estão vindo. Quem está no cerrado e nos ouve, questão de pé de galinha, vassourinha de botão, quem está mais ao sul, azevém, né, e capim amargoso espalhado pelo Brasil todo. Então tem seus focos. Gostaria que fosse melhor. A gente aprendeu que não dá para fazer mais do mesmo, tem soluções, a gente tem que aderir a elas. O manejo outonal, o manejo antecipado é uma das estratégias, é sair um pouco da caixinha. Alguns falam, pode pensar, puxa, mas eu já faço isso há anos, mas será que faz do jeito certo, na hora certa? Entendeu? Então, assim, pensar em sistema, ele é essencial. Pensar em sistema, a gente falou de manejo outonal, mas antes de chegar no manejo outonal, o manejo antecipado, vamos supor que o milho vai sair para entregar para a soja, um ambiente produtivo. Esse milho tem que sair no limpo. Então, o manejo não começa na entre-safra, o manejo começa no milho. Ah, tá, começa no milho? Não, ele começa antes do milho. Antes do milho. Agora o pessoal está colhendo soja. Quando ele começa agora. A gente tem que pensar que o manejo da cultura, o manejo do sistema, ele tá agora, ele começa agora. Tá, mas eu vou colher, como que eu vou manejar a planta daninha agora? Puxa, como? Eu cheguei à conclusão tem como que não manejar. Começa, que não para. Não para, Então, você vai entrando no ciclo, né? Se alguém me pergunta, igual você me perguntou, quando começa? Agora? Já. Se já não começou, começa agora. E agora é o quê? Tem muita área para dessecar para pré-colheita. Todo mundo pensa em dessecar pré-colheita por causa de antecipar, para colher logo essa soja para entrar o milho. Parece que é só para isso, né? Não é. É para uniformizar e para, adivinha o quê? Controlar o mato. Então você controla o mato fazendo dessecação pré-colheita. Então, você quer fazer alguma coisa agora? Você tem a chance.
Dessecação pré-colheita controla mato também. Tem janela? Geralmente não tem janela entre a soja e o milho. Janela é muito curta, então uma dessecação pré-colheita te ajuda. Se tem janela, melhor, usa um bom pré-emergente, faz uma dessecação ali antes do milho, mas às vezes a janela é curtinha quando ela existe. Sim. No Rio Grande do Sul essa janela é maior, antes do trigo, né? Inclusive eles chamam de manejo outonal lá. Isso vai mudando, né, de região. Muda conforme para a região. É... Tem lugar que é bem seco, né? Então assim, agora para nós dá para fazer. Às vezes aperta um pouco, aí não dá para fazer, mas faz no milho, faz pré-emergente no milho. Você que vai entrar com milho agora, faça pré-emergente, não aplique plante para o milho, faça um produto com residual dentro do milho depois, usa atrazina, trebutazina, dose cheia dentro do milho, usa esse metaloclor, usa produtos agora dentro do milho. Então a gente está falando manejo outonal como estratégia, mas o manejo do sistema começa agora. Mas depois, vamos falar o Darlan quer falar alguma coisa ali. Não, é importante esse tema, porque assim, é a grande dificuldade. Mas eu vou fazer uma dessecação da soja agora para quê? Né? Não posso pensar em manejo de herbicida só no momento. Ele é a longo prazo. Exatamente. Quando a gente fala, cara, eu vou aplicar um herbicida no meio do milho, mas eu tenho, por exemplo, uma ferramenta igual o Calares, que ele vai te dar um residual durante a cultura e muitas vezes até no pós-milho, preparando a cultura para a entrada da soja. Então, assim, o benefício dele é muito grande, é tão longo e às vezes a gente fica só olhando, mas não controlou agora, eu quero que controle agora. Mas, cara, um pré-emergente, por exemplo, eu vou entregar a cultura no limpo. A hora que o soja fechar, beleza, ela vai embora até o final. Olha o tamanho do benefício disso. E aí depois que você tira, que você entra com uma outra cultura, né? Ou de inverno, ou milho safrinha, enfim. Aí depois que você tira de novo, aí que eu acho que às vezes o produtor esquece também. É isso aí, perfeito. Não é? Perfeito. Porque assim, a gente pensa... A gente vai falando de mata interferência ali no comecinho, né? A gente pensa assim de deixar no limpo, a cultura fechar, a cultura é o principal controle, a gente já mencionou isso. Só que você, produtor que está me ouvindo aí, vocês sabem o seguinte, que para você saber se o manejo de plano daninha está funcionando bem, é lá no final, quando você olha para ver se a roça está saindo no limpo. Essas áreas sujas que a gente está vendo aqui, tem alguma coisa errada que aconteceu no meio do caminho, eu não sei o que aconteceu. É igual o Daniel falando, se você usou um bom residual no milho que vai entrar agora, a tendência é que você venha colher no limpo. Mas não vai ter, não, vai ter às vezes uma vassourinha passando no milho, ali um sorgo ali de alepa e tal, mas olha por baixo do milho. Ele tá saindo limpo ou tá tendo aquela trapo? Tá vindo aquela buva? Porque depois que você colhe esse milho, essa buva que veio ali quando o sol foi entrando, ela foi acordando, porque ela é fotoblástica positiva, ela precisa do sol para acordar ela. O milho vai secando, a luz vai entrando, vai acordando ela vai vindo. Mato quando vem, né, gente? Nossa Senhora. Vem que vira no tapete, assim, vira no tapete. Não tem o que fazer, vai. Esse produto residual que o Darlan falou é para justamente diminuir esse tapete, para diminuir, para dar uma segurada, para matar no ninho. Aí colher o milho, vai vir zerado? Não vai vir zerado, porque o produto foi aplicado lá atrás, mas vai vir bem melhor. O matinho vai vir mais pequeno, vai vir mais fácil de controlar na entre-safra. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tá, sou produtora, vou falar para você que não deu tempo, porque eu estava fazendo outro manejo, ou que o clima não deixou eu aplicar, e veio o mato, certo? E aí eu já tô com a minha soja crescidinha. O que eu posso fazer? Daí complicou. Aí nesse ponto, vamos começar antes agora. Escolhemos o milho. Vamos supor que você errou no milho, você não fez o pré-emergente que o Darlan recomendou para você, ou o herbicida em pós que tem efeito residual. Ok, você já não recomendou. Aí você colheu o milho, tem umas buvas desse tamanho de amarrar burro, já bem grandona assim na tua área. Poxa, o que eu faço? Tem que fazer o quanto antes o manejo, fazer as primeiras aplicações o mais cedo possível, nas melhores condições possível. Lembra, a planta funcionando bem, para o herbicida funcionar bem. Calares é uma opção? Você tem opções que dá para fazer nesse manejo outonal que são efetivas. Mas eu já perdi. Mas podia ter ficado bem mais fácil de matar, não podia? Você concorda comigo? Concordo. Podia ter saído uma buvinha desse tamanho, desse tamanhozinho, que você matava ela facinho. Agora ela ficou grandona. Ela tá grandona, você não tá assim, um palminho, já vai dar muita dificuldade para você. Você já vai ter que fazer uma mais uma. E às vezes vai ter que fazer 3. Aplicação sequencial nesse período que vai da colheita do milho até chegar na soja. O que eu vou perder em produtividade e o que eu vou perder financeiramente falando? Aí pensa só, ela ficou mal matada nessa safra, porque você não levou a sério na safrinha, você não fez aquele manejo sequencial bonitinho, porque a sequencial você fez a primeira, o mais cedo possível, nas melhores condições possíveis. Você tem que fazer todas as sequenciais que porventura forem necessárias. Quantas intervenções forem necessárias? Aí o produtor pode pensar, você está me acompanhando e vai falar, puxa, eu não vou gastar isso. Não é gasto, é investimento. Porque você tem que fazer para matar antes, tem que matar ela na entre-safra. Porque se você deixar ela viva, mal matada, para a soja entrar, a vida fica difícil. Aí sim, se ela vem mal matada, cresce junto com a soja, não vai ser aqueles 14% que ela vai te roubar por planta por metro quadrado, não. Vai ser muito mais. Quanto?
aí pode chegar a quase 1/3 do rendimento da lavoura. Ixi, Varia muito conforme o estudo. Agora você pensa uma planta por metro quadrado, ela cresceu junto com a soja, veio a seca, isso é só um estresse. A gente tem dado que mostra até 39% de perda. Você viu isso esse ano agora, Leandro, acontecendo? Tem muito mato. Áreas mal manejadas? Mal manejadas. E parece que fala, mas a seca, mas foi seca só na sua área, no do vizinho não deu seca, né? É manejo. Influencia. Foi manejo. E aí, erro de manejo. E o Darlan testemunha disso. Muitas vezes você vai chegar, tá lá a buva crescidona agora no meio da soja que tá para colher. Aí o cara achou que essa buva veio depois. Às vezes veio, porque esse ano teve fluxo tardio por causa do frio. Sim. Mas muitas vezes ele vai lá abrir, ela tá um toco lá embaixo. E ela rebrotou. Então ele podia ter matado ela, não deixado ela nem rebrotar. Sim. Mas ela rebrotou. É aquilo que você perguntou, ela rebrotou e roubou dinheiro. Sim. Mas alguém pode falar, não, mas ela rebrotou depois no meio da soja. Aí já não tem jeito. O mato interferência inicial não vai ser significativa. Mas pensa agora, você está colhendo ela sementeada já, espalhou semente na tua área. Uma planta de buva vai produzir mais de 300 mil sementes, potencialmente. Ela produz de 200 a 350 mil sementes. Olha o tanto de semente que você vai estar povoando na tua área. Ô, gente, agora uma outra coisa. Às vezes o produtor fala assim... É muita... eu apliquei e não deu certo. E aí, como é que é esse desafio no campo? Eu apliquei tudo, fiz tudo, mas não deu certo, o mato saiu do Tem que seguir os mandamentos, né, Darlan? Posicionamento, né? Nós temos uma grande vantagem no Paraná como um todo, eu acho, né? Que é a capacitação do nosso departamento técnico, né? Quando a gente pega, cooperativas, revendas, distribuidores, né, como um todo, e as próprias equipes nossas comerciais, né, são muito bem preparadas, né? E eu acho que tenho certeza que isso faz muita diferença. É posicionamento técnico, o Leandro tanto bate, e a gente vê erros ainda sim, mas muito mais talvez não é por não conhecer realmente a ferramenta como um todo. Porque assim, qual é o tamanho do ganho potencial daquela ferramenta como um todo, né? Porque assim, não é, eu preciso comercializar, não é assim que tem que ser as coisas. Aí qual que é o problema que isso aqui vai resolver? Que essa minha ferramenta vai resolver? Quais são os benefícios reais? Então assim, quanto mais equipe preparada a gente tem no campo, e isso no Paraná a gente tem uma fortaleza nossa, né? Mas quanto mais preparada ela tá para recomendar esse produto lá para o produtor, e o produtor, óbvio, né, que entender tudo isso e conhecer, que os produtores hoje nós têm muita informação. São né? São engenheiros agrônomos, no mínimo eles usam um monte isso aqui. Sim, conhece muito mais que nós, muito mais. Isso é bom pra gente, porque a gente soma esse posicionamento e tenta recomendar da melhor maneira. Mas pode ter falhas, né? E uma lavoura bem posicionada, bem cuidada, com controle de plantas daninhas, mais manejo de pragas e doenças, qual a produtividade média que esse produtor pode chegar? A gente tem aqui, esse ano acontecendo, áreas de colheitas aqui de 90, 95 sacos por hectare. Este ano. Excelente. Áreas muito boas, bem manejadas, onde não tem problema de tem chuva. Tem áreas que faltou um pouco de água, que não vai ser tudo isso, mas as áreas que... Nem se foi aquela chuva de manga que deu, né? Sim. Que pegou mais água. Falando em alqueire, para quem interpreta, próximo a 200 por alqueire ou superior a 200 sacas por alqueire. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é um bom manejo aliado a um clima bom. E o produtor ele tem que estar muito atento e preocupado com esse resultado em produtividade, né? Porque é isso que vai garantir para ele a lucratividade na atividade, né, gente? Perfeito. Na verdade, assim, a gente tem várias estratégias, pensando em plano daninho específico. Você vinha em um momento até resgatar uma pergunta que você fez lá atrás, da questão de divagando, viajando no manejo de sistema, né? Mas vamos supor, esse mato sobreviveu, aquelas Hilux estão indo embora. Aí ele vai fazer o manejo que a gente chama manejo apaga-fogo. É aquele manejo com pós-emergente dentro da cultura da soja, pensando que é mais dramático ainda, entendeu? Por que mais dramático? Tem todas as resistências, tem poucas ferramentas que são efetivas em pós-emergência na cultura da soja, que vão trazer resultados ali que vão impactar positivamente. Aí ele vai usar muitas vezes um clorasulam, vai usar um imazetapir, vai usar um clorimurol. São ferramentas diversas para tentar controlar as plantas daninhas mais comuns que escapam ali, como é, por exemplo, a buva, como é, por exemplo, a trapoeraba. E não vai ter um efetivo controle, entendeu? E ainda tem a grande chance, a gente viu muito isso acontecendo esse ano, não precisa nem abusar a dose. Com a soja Nutella de hoje em dia, não precisa nem abusar a dose. Ela sente mais. Aí a fitotoxicidade.
Ou seja, ele vai fazer um paga-fogo. Outro problema, ele né? usa um herbicida em pós porque não ficou bem feito na entre-safra, não ficou bem feito no aplique-plant, vai tentar compensar isso e não compensa. A coisa tem que ser feita antes. Vai ter um problema de qualidade e intoxicação, né? Na verdade, não é nem o residual no grão, porque o residual no grão você tem que cuidar com aplicações mais tardias. Mas eu penso especialmente na questão de fitoxicação da cultura. Se a gente pensa na soja RR, que você usa um glifosato e Yellow Flash, mas a gente lembra do Yellow Flash, porque está acostumado com a soja RR. Mas se você pensa numa dose que o cara perde na mão, no clorazulam, perde uma dose que não precisa nem ser muito alta de clorimurão para tentar, ou imazitapir, controlar uma trapoeraba, vai dar um pau na soja, vai dar uma segurada nessa soja, e um ano pegou uma mancha aí que não choveu bem, né, Darlan? Aí a soja já não está crescendo direito porque deu uma sequinha, né? Quem está no Rio Grande do Sul sabe disso, a seca tá violenta lá. Aí já dá uma pancada de herbicida em cima. Não precisava dar essa pancada de herbicida. Mas não precisa? Não, se tivesse sido feito lá... Se tivesse sido feito corretamente, na hora certa, né? E fazer o certo lá atrás, muitas vezes inclui, a gente falou do Calares, ele tem efeito residual, a gente chama de um efeito de supressão várias plantas na entre-safra. Assim como outros herbicidas também tem. Mas não deixe de usar um pré-emergente no aplique-plante, plante-aplique. A gente estava falando de entre-safra para deixar a área limpa, para a soja entrar no limpo, mas é crucial fazer um bom herbicida ali, pré-emergente na soja. A gente vem falando de pré-emergente no milho, mas faça pré-emergente na soja. Faça pré-emergente na soja. Rotação de mecanismo de ação, manejo de resistência, matar no ninho, que está no próprio nome, pré-emergente. E tem um outro fato que a gente não pode esquecer aqui hoje, que é da dianteira competitiva. Você fez uma boa dessecação lá atrás, limpou a tua área do mato. Não tem mato, tô feliz. Não, o mato vai vir. Você tem banco de semente, aí tem que acompanhar o histórico da área. Aplica para emergente. Ele vai matar no ninho, vai dar aquele fôlego para a entrada da cultura. O que a gente chama de prolongar o PAI, que é o período anterior à interferência. Esse período que o agricultor prolonga, que facilita a vida dele em pós na cultura, pode, quem sabe, tirar uma aplicação de pós-emergente. Vai diminuir a fito. E quem sabe a aplicação que ele tirou de pós vai pagar o pré. Olha que fantástico. Ou seja, muita solução, né, Darlan? Sim. Muita solução. Esse ponto que o Leandro comentou, porque assim, a gente está falando muito forte de, cara, controle o mal pela raiz, mate o mato pela raiz, né? Sim. Porque assim, se eu controlo lá na raiz, na essência, eu não preciso ter o custo lá depois. E ainda não perdi na safra, né? Então assim, cara, por que não fazer? Que não, né? Mas é porque eu não conheço a ferramenta. Pô, então conheça. Acho que a gente tem que mudar o conceito, tá? A gente fez muito isso para os fungicidas, manejo de doenças. Hoje você fala com todo mundo, é preventivo, né? É preventivo. E o herbicidas a gente tem esse passo para dar, que é realmente controlar pela raiz. Acho que se a gente conseguir, né, levar essa mensagem de controlar pela raiz... Controlar pela raiz, né? Ou seja, vamos tentar utilizar todas as ferramentas, estratégias para vencer realmente essas plantas daninhas que trazem tanto prejuízo, podendo chegar até 40% ou mais. Dependendo do cenário. Eu estava falando de uma planta por metro quadrado, mas muitas vezes eu vou ter mais que isso. Pensa no caruru. Quem já viu aqui na região, quem tá andando aqui pelo oeste viu, tem muito caruru escapando. Quem está nos Campos Gerais, que está no Rio Grande do Sul, tem muito caruru escapando por aí como um todo. Né? Uma planta de caruru por metro quadrado vai levar perda? Sim. 8, 10, chegando até 20%. Gente, mas eu tô falando de uma planta. Uma planta. Mas pode ter mais que isso. Pode ter mais que isso. Então fica atento, né, esse processo todo. E vai ter mais que isso, né? Porque depois que você deixa escapar... Na média da área, se você deixou virar um inso, né, de mato ali, né, tomou a área... Tem hora que banco, né? Tem um banco de sementes ali, tem trapoeraba, tem margoso. E não é só uma. Cara, nós estamos falando de N. E tem hora que parece ter um consórcio, né? A gente dá risada aqui pra não chorar, né? Porque tem hora que parece um consórcio. Não um mix lindo, né, que deveria ser feito, né? E falando em mix, lembrando um negócio que a gente não pode deixar de falar hoje. A gente vai falando muito de produtos, né, de agentes químicos, fitossanitários, né, os herbicidas. Mas, olha, bons pré-emergentes, sendo bem posicionados durante 2 a 5 anos, a depender do banco de semente, da espécie que você tem, e fazendo uma boa palhada na área, o produtor quase se livra do mato. Então, olha só. O bom manejo de sistema, né, fazendo sair no limpo, entrar no limpo, usando pré-emergente, fazendo palha, né? Tava conversando agora há pouco com um produtor aqui mesmo, que ele falou, eu vou fazer só mix na segunda safra. Dá pra acreditar nisso, Darlan? Olha que eu ouvi falar assim, não pode, não, fala de novo, repete. Falou assim, aí me cutuca, né, me belisca pra ver se é real, porque é raro isso. Ou seja, você tá trazendo benefício pro solo, ele tá investindo no sistema. A gente falou muito em investimento de herbicida, mas ele tá pensando no mix, ele tá investindo no sistema. Ele deixou de plantar uma planta, e a área é enorme. Isso é bom? Claro que é bom. Ele está pensando a longo prazo. E quando a gente usa herbicida bem posicionado, no mínimo a gente está pensando no ciclo seguinte. Trazendo não é só resultado, agora. eficiência. Não seja imediato. Não pense só no agora. Né? Então vamos lá para a gente poder fechar. Quais os principais conselhos aqui? Eu já tirei alguns. Preciso fazer tudo na hora certa.
né? Para não perder o time de aplicação. Do jeito certo, na hora certa. Investir no meu negócio, porque eu acho que a gente tem que olhar para o agro como uma empresa, então quer dizer, eu preciso investir nele, não ter medo de investir nessas novas tecnologias. Ter mente aberta, né, para poder entender as ferramentas que estão no mercado hoje, à disposição para a gente poder enfrentar todos esses desafios. Ser resiliente, né? Sim. Não é? Hoje em dia, assim, a gente fala isso até para os nossos alunos, né? Assim, a gente tem que ser resiliente, porque assim, a vida, tem hora que a nossa vida parece uma constância de desgraças, né? De desastre, com lapsos, com momentos de alegria e euforia, né? Não vamos ser tão pessimistas assim, né? Porque o nosso agro tá bombando, né? Mas a gente não pode baixar a guarda, porque o nosso inimigo é voraz, ele rouba dinheiro, ele tá ali para realmente nos botar muitos desafios, como o Darlan vinha colocando logo no começo, a gente discutiu bastante aqui. E assim, ferramentas como os pré-emergentes que a gente tem aí no campo, a gente não pode deixar lançar mão. O Darlan falou em algum momento, as inovações, a gente tem que estar atento a elas. Aqui no show rural como um todo, o que está rolando de inovação, e a gente fala assim, puxa, os pré-emergentes, eu estou falando, o S-metalacrol, por exemplo, é uma molécula super antiga, né, Darlan? Lá de trás, né, o pessoal usava muito até a década de 90, estamos voltando a usar ela, porque está sendo necessária, ela se tornou, moléculas como ela estão se tornando essencial. Mas vou usar só ela? Não, se você não usa pré-emergente, começa a usar. Se você já está usando, começa a rotacionar. Se você já estava pensando em rotacionar, começa a usar moléculas diferenciadas e produtos diferenciados. Por exemplo, esse metalacrol vem hoje com fomezafem, não é? Não é uma combinação diferenciada de formulação? Sim. Eu penso, o Darlan mencionou Calares aqui. O que é Calares? Atrazina mais mesotrione. É uma formulação diferenciada? Sim. Sinérgica ainda. 1 mais 1 não é igual a 2. É 3, né? Não é verdade, Darlan? Você pode falar melhor que eu. Então você pensa no diferente. Pensa na inovação, pensa no diferente. A gente tem que sair um pouco da caixinha mesmo em alguns aspectos. Mais hoje do que nunca, né? E aí, soluções é o que não falta. Aí vem para a Syngenta. Isso é muito legal, porque a Syngenta está muito preocupada com tudo isso. E as grandes ferramentas, né? Além de serem ferramentas importantes, com grandes formulações que fazem diferença, né? Não é... Cara, quando a Syngenta traz algum produto, é porque realmente tem o seu diferencial. Não, e assim, né? eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, e são anos e anos e anos trabalhando em cima da pesquisa, né? Muita pesquisa. Para poder levar a solução para o produtor. Então, eu acho que assim, se fosse para eu deixar uma mensagem aqui, é o produtor entender a solução como um investimento e entender todos esses anos de dedicação da empresa em pesquisa, em laboratório, para poder realmente levar o resultado, porque na verdade o que vocês querem é a produtividade, não é isso? Mas é mais de uma década, né, Darlan, de investimento. Exatamente, né? Quando a gente fala, cara, tem moléculas que a gente demora muitos anos para lançar. Isso é passado por um crivo enorme de especialistas antes de chegar lá. Porque quando a gente quer chegar lá, a gente quer que o produtor use com segurança e que tenha resultado. Ponto. Exatamente. E ela tem que ser muito bem testada, porque a responsabilidade, né? É grande. Quando a gente vê o agro e a ciência e a tecnologia, como que eles andam, né, lado a lado. Vou aproveitar essa fala minha, Leandro, para perguntar para você, décadas aí de estudos, né? Como que é para você todos os dias levar esses desafios do agro para o produtor, estar lado a lado no campo? Eu posso dizer para vocês aqui, né, e para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, que não é nada fácil, né? Assim, mas ao mesmo tempo nos gera uma satisfação quando a gente observa que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente se esmera em fazer dá resultado, porque a gente faz isso para gerar solução. E a gente não está brincando, né? E eu posso dizer assim que a minha família é de produtor, né? Toda uma genealogia de produtores, né? E por mais que eu tenha feito graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu aprendi muito mais com meu pai na roça, sujando a botina, do que com todo esse processo de academia. Porque é muito essa vivência, mas é como você falou, essa vivência toda, essa experiência toda tem que estar casada. E é isso que eu vejo hoje, o quanto é importante você conciliar tudo isso. Darlan, você também tem essas experiências, conciliar tudo isso nesse processo para tentar fazer a diferença. E quando a diferença acontece, isso te gratifica muito. Então, te deixa realizado profissionalmente, falando como pesquisador. Falo agora como pesquisador, né? Sim. Te deixa e aí, realizado. Quando você vai lá para a roça com teu pai, você vai fazer uma escolha de uma tecnologia para utilizar, você olha para ela como investimento? Tem que olhar. Eu confesso que no começo eu não olhava, não. Mas hoje, mais do que nunca, sim, com certeza. O pai ainda me chama de moleque burro de vez em quando, mas assim... Mas eu tenho que agradecer muito a ele, e a gente aprendeu junto.
Eu acredito que esse é um processo que a gente é simbionte, né? A gente se ajuda, se concilia para a coisa fazer acontecer, né? Esse conflito geracional, ele acontece quando muitas vezes a gente não está preparado para ele, né? Mas quando a gente casa as coisas que cada um tem a contribuir nesse processo, por exemplo, assim, a gente tem muita solução, ela vai trazer isso para o produtor. Às vezes não é fácil, né, Darlan? Mas quando o negócio vem, testa, cria lá as áreas demonstrativas, a coisa tem toda a diferença. E assim foi com o pai também. No começo ele não botava fé quando recém-formado agrônomo, né? Mas você vai botando, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Testou, funciona, cara, por aí, né? Hoje ele me chama bem menos de moleque burro, entendeu? E Darlan, o que você leva assim para o seu dia a dia no agronegócio, né? De todos esses desafios que vocês enfrentam? Eu assim, como um profissional, né? Sou engenheiro agrônomo há 12 anos, né? Falei antes, eu falei, cara, nosso 10º show rural que eu estou participando. A lenda, o estar preparado, sabe, Luiz? Eu acho que quanto mais preparado, mais nós estivermos para usar e para interpretar os desafios do dia a dia, nós somos de uma área que você está no dia a dia com o produtor, com as pessoas que atendem o produtor, né? E com toda a parte de tecnologia que a Syngenta fornece. Como é que eu uso todo esse triângulo, né, para fazer isso tudo funcionar? Né? Então, acho que estar preparado e conectado com o que está acontecendo, por isso que, cara, por mais que eu sou do marketing, né? Mas eu sou do campo, entendeu? Eu tenho que estar lá com a botina todo dia visitando. Ter todo esse entendimento, porque eu tenho que saber o que está acontecendo. Não adianta eu achar uma coisa, eu tenho que saber. Isso não tenho chance de errar. Na agricultura não tem margem, Que nem a Luísa falou, passou o time, perdeu. Não tem conversa, não volta mais. Olha, gente, errou na dessecação pré-semeadura, a coisa fica feia, a gente tava discutindo. Um exemplo que a gente deu. A gente não pode errar o time. Eu quero agradecer muito a oportunidade, né, de tanto conhecimento dividido e compartilhado. São anos de pesquisas, de estudo, né, para a gente poder realmente entender como que esse controle de plantas daninhas precisa ser feito para a gente não ter prejuízo em campo, para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade. E eu acho que a beleza do agronegócio está exatamente nesse desafio dessa indústria a céu aberto, que vai ser realmente uma constância na vida do produtor, né? E aí, quando a gente divide e compartilha desse conhecimento e desse sentimento, para a gente fazer um fechamento aqui, eu queria que você falasse para mim o que é o agro na vida do Leandro. O que o agro na vida do Leandro? Poxa, isso é bem complexo, né? Dá até para contar bastante história, né, Darlan? Nossa, agora quase ficou existencial essa pergunta, né? Quase existencial, né? Quase existencial. Olha, se eu tivesse que escolher outro curso, eu escolheria agronomia de novo, né? E sou muito grato a Deus por ter nascido no campo. No passado a gente falava assim, a tua região tem muito café, né? Tem. Nasceu debaixo de um pé do café, né? Norte do Paraná era assim. Acho que eu nasci debaixo de um pé de soja. Então, assim, realmente a gente tem toda uma vivência, toda uma história, tanto eu quanto o meu irmão que trabalhamos junto na universidade, dessa coisa de crescer, de vivenciar o campo. Muito do que nós temos como legado hoje vem tudo disso. Então tem um tributo todo, não só ao meu pai, a toda essa experiência que nos foi oportunizado. Mas eu gostaria de terminar com uma outra fala, na verdade, pegando inclusive uma fala inicial sua, falando que nós fazemos uma fábrica, uma empresa ao céu aberto. Meu pai tinha uma frase que ele falava assim, que a roça não é igual, eu aprendi muita coisa com o pai, a roça não é igual a uma fábrica de prego. Entra 100 kg de fel, sai 100 kg de prego. Trazendo assim de uma forma bem grosseira, né? A roça não é assim. A roça nos coloca desafios que são enormes. Nem sempre é a mesma coisa. É uma lógica de causa e efeito, sim. A gente aprende isso na agronomia. Mas não existe uma regra mágica, uma fórmula mágica, uma receita de bolo. E é isso que torna lindo nossa profissão. Esses desafios todos que são gerados. E que a gente pode fazer a diferença ainda hoje. A máquina não vai substituir a gente. Não vai. Uma inteligência artificial não vai substituir. Pode substituir outras profissões, mas as profissões do agro, não. E para você, produtor que está me ouvindo, pegando até um gancho no assunto que nós vimos falando, a gente tem que fazer a diferença no campo, sim. A gente vinha comentando isso por final. Porque a gente não controla algumas coisas. Não é igual a fábrica de prego. Mas o mato a gente controla. O mato a gente controla. Vamos controlar o mato a gente controla. A gente pode fazer a diferença, galera. Tá? Muito bom. E eu fico muito feliz em estar podendo aqui com vocês compartilhar essa... Acho que eu não respondi plenamente a pergunta existencial que você fez, né? Mas aí fica a dica aí para que vocês estão nos ouvindo também possa pensar o que o agro faz na sua vida, né? O que o agro é na sua vida. Mas eu dou glórias a Deus por realmente ter essa oportunidade, não só hoje estar com vocês aqui compartilhando esse papo, mas de nascer no agro. A gente sente essa paixão sua na sua fala, na forma com que você conduz. E para o Darlan, o que é o agro? Essa é pesada mesmo. Essa é. Pra mim, eu sou filho do agro, né? Eu falei muito, meu filho tem 5 anos, o mais velho, né?
E, cara, eu sou neto, sou bisneto de produtor. Então, assim, é tudo, né? Eu nasci nisso, tenho muito orgulho. Desde pequenininho, ser criado em cima da colhedeira. Meu pai rodava o Brasil aí com colhedeira. E eu ia comendo poeira, né? Não tinha nem cabine nas colhedeiras da nossa época, né? É a raiz, então, né? pra nós, assim, realmente é tudo. E eu tô só devolvendo, entendeu? Então, por isso que eu falo, cara, eu só tô devolvendo tudo que eu ganhei. Né? Para mim, o agro é isso. Eu tenho muito orgulho e tenho muito a devolver por tudo que eu tenho. Né? E a minha história com a Syngenta, ela se confunde, porque eu tenho 12 anos de formado e 12 anos de Syngenta. Uau! Então, assim, é um prazer e um orgulho ao mesmo tempo, além de ter o desafio de você estar numa companhia como a Syngenta, que lança o tempo todo inovações e eu tenho que levar isso para o produtor da melhor maneira. Então, assim, estar aqui, ser do agro, não tem como não estar, sabe? É apaixonante estar aqui, né? E é um prazer imenso, né? Poder... Eu sei que tem mais para contribuir, mas, assim, o pouco que a gente consegue levar, da maneira simples que a gente tenta conectar, é o que faz, assim, você se sentir grato por tudo, né? E é com esse sentimento de paixão pelo agronegócio que a gente encerra esse primeiro podcast direto do estúdio Mais Agro aqui na Show Rural em Cascavel. Vamos estar durante esses 5 dias levando cada vez mais informação para você, produtor rural, especialista, entender sobre os desafios dessa indústria a céu aberto. Somos aqui todos apaixonados pelo agronegócio e queremos levar informação até você. Tchau, tchau.